Mais uma vez, é uma delícia esse sorrisão, essa aula bacana da nossa querida Júlia Moretti, profissional de educação física. Bem-vinda! Muito obrigada, boa tarde a todos. Prazer, muito bom ter você, tava com saudades. E a Alexandra Pereira, que hoje vai executar o nosso treino. Bem-vinda também. Bom, antes da gente começar, Ju, que vai ser um treino super importante, especial principalmente desse momento, né, que a gente está falando do pós-Covid. Então, para quem teve Covid, independente da forma como apresentou a doença, todos os especialistas e médicos têm dito que a volta para os treinos e atividade física deve ser com orientação e dentro de um protocolo que você vai ensinar já já. Antes da gente começar o treino, a gente foi ouvir as palavras do pneumologista, Dr. Rodrigo Santiago. Olha lá o que ele diz. Olá, eu sou o Dr. Rodrigo Santiago, eu sou pneumologista. Bom, vamos falar aqui sobre atividades físicas. É muito importante deixar bem claro para as pessoas que hábitos de vida saudáveis fazem com que as pessoas tenham menos chance de evoluir com gravidade caso pegue coronavírus. E, obviamente, exercícios físicos são hábitos de vida saudáveis, né? Agora, quanto a depois de ter vencido essa doença, depois de ter vencido o coronavírus, a importância de se tomar alguns cuidados para retomar as suas atividades, né? Vamos pensar que, de repente, algumas pessoas têm já alguma chance maior de ter algum problema cardíaco, muitas vezes por conta de uma genética presente, né? Ou mesmo algumas pessoas mais velhas, acima de 45, 50 anos, pessoas que de repente têm alguma obesidade, algum fator como obesidade, hipertensão, diabetes, ou mesmo pessoas que tiveram até quadros mais graves. Essas pessoas, importantíssimo que elas escutem o seguinte: procurem um médico especialista, um médico que seja habituado a cuidar de pacientes tanto com coronavírus quanto pós-Covid, né? Para que faça uma avaliação geral, principalmente da parte cardiológica, para que possa sim avaliar quanto a voltar às suas atividades físicas. A gente geralmente faz alguns exames cardiológicos para avaliar se está tudo bem com o coração, alguns exames da parte respiratória, com a prova de função pulmonar, para avaliar se está tudo bem com a parte pulmonar. Então, volte sim às suas atividades físicas, isso é muito importante, mas tenha sempre acompanhamento médico para poder ser liberado para isso e depois, sim, ao lado de algum profissional da área da parte do esporte, né? Dessa área que é muito importante que tenhamos essas orientações todas para vocês voltarem a ter uma vida normal. Um grande abraço. Tá aí. Um beijo, doutor. Obrigada sempre. Né, vai lá no Instagram, que o Dr. Rodrigo coloca inúmeras lives, enfim, vídeos a respeito do assunto. Ele está na linha de frente desde o início. @doutorabreviado, Rodrigo Santiago, tudo junto. Obrigada pelas palavras. Mas vamos para o treino, que a Ju está pronta. O que você enxerga, então, Ju, até pela sua experiência, e o que você tem notado nessa volta? Porque a imunidade cai, isso é fato. Eu passei por isso e eu pratico muita atividade física e realmente me deparei com um negócio que não é brincadeira, gente. Não é, você não volta com o pique que você tinha, não. Demora um tempo. Exatamente, Carol. Faço das suas palavras as minhas e a do doutor. As pessoas acabam confundindo por ter sido ou um atleta de alto rendimento ou apenas uma pessoa que procura saúde e bem-estar, quer voltar com aquele mesmo pensamento e da força que ela tinha antes. Só que lembrando que quando a gente pega o Covid, a gente fica de, no mínimo, 14 dias em repouso. E segundo estudos, uma semana com o corpo em repouso já existe uma grande perda de força e de massa muscular, de 10 a 15%. Então, como retornar com aquela força que nós tínhamos antes da Covid? Nós temos que ter paciência e pensar como um campeonato de futebol, Carol. Tem o pré-campeonato para depois chegar lá no final. Então, nós vamos ter que recomeçar e, antes de qualquer coisa, fazer o seu check-up, porque pode ser que ainda haja uma carga viral ou alguns problemas, tanto cardiológicos quanto pulmonares também. Você disse tudo, porque a imunidade cai, gente. Então Exatamente. Tem que ter aí uma coerência, inclusive, na volta do treino. E hoje é o que se apresenta pra gente, certo? Sim. Sobe o som, mandem perguntinhas no @VocêBonitaTV. Já já a gente conversa com vocês. Seguinte, o nosso treino de hoje, ele é focado em duas questões muito importantes. Primeiro, a gente vai começar o nosso aquecimento com exercícios respiratórios, aonde muitas pessoas que teve o Covid acabam demonstrando alguns
as dificuldades em respirar, alguns problemas, ou às vezes a pessoa já tem um quadro de bronquite. Então nós vamos fazer 2 exercícios básicos. Eu digo aqui que o que nós vamos fazer, o que eu vou passar para você, é apenas uma base para que você retorne com segurança e confiança depois de ter feito o seu check-up, ok? Então, a nossa querida Ale vai passar 2 exercícios que é fácil. Você pode fazer tanto em pé quanto sentado numa cadeira, ou se você estiver num nível um pouco mais avançado e ainda se manter na cama, estiver acamado na cama. Vamos fazer o quê? Traga os braços à frente do seu corpo, abra o seu peitoral, contraia seu abdômen. Nós vamos fazer o quê? Uma inspiração. Inspira, trazendo até a linha do seu ombro, e quando você retorna, você faz a expiração. Abre, sente expandir a sua caixa torácica. Faça esses exercícios em torno de 3 a 5 vezes. 3. Sinta como seu pulmão cresce. Você consegue respirar um pouco mais. 4. Sempre com consciência e com calma. 2. Faça uma última repetição e logo em seguida vamos mudar o estímulo dessa respiração, que é braços ao lado do corpo. Você vai fazer o quê? Traga esses braços acima da sua cabeça, inspirando. Ao descer, solta o ar. Expira. Lembrando, projete o seu peitoral para frente, sinta inflar sua caixa torácica e solte todo o ar esvaziando essa região, para que você consiga melhorar e deixar cada vez mais o seu pulmão mais forte, fortalecido em relação a essa doença que algumas pessoas acabam tendo alguns problemas. Feito isso, também 3 vezes de 5. Você pode dividir esse exercício fazendo um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde, um pouquinho à noite. Mais 2 dessa. Subiu, inspira com profundidade, expira. Sente esvaziar. Fazendo esse movimento, nós vamos usar isso como aquecimento. Exercícios respiratórios que você pode fazer tanto quem já teve a Covid, como quem também não tem, apenas por algum outro problema de respiração. É interessante manter esse músculo forte. Passando por isso, nós vamos para o segundo passo, exercícios de mobilidade, Carol. Por quê? Ficamos ali 2 semanas em repouso. A gente acaba perdendo funções, a gente perdendo movimentos que a gente costuma fazer, atividades diárias. Então, nós vamos começar com um exercício fácil, que você pode utilizar um cabo de vassoura. Vem aqui à frente um pouquinho, galera. Leve flexões dos seus joelhos. Segurou o cabo, segura aqui na frente, Ale. Elevou acima da sua cabeça. Mas para que esse exercício, professora? Eu estou aqui tentando melhorar ainda mais a capacidade de oxigenação do seu pulmão, trazendo essa barra descendo lentamente na sua nuca. Para quem está no nível mais avançado e consegue trazer, sobe. Vamos fazer isso 10 vezes, ok? Sempre inspirando e expirando. Ah, professora, eu não consigo levar atrás da minha nuca. Ok, faça no nível mais básico, trazendo acima da sua cabeça. Estamos trabalhando aqui hoje com movimentos básicos, mais eficientes, que vão trazer de volta toda a questão de movimento, porque a gente acaba perdendo mobilidade. E se eu tenho uma boa movimentação, eu acabo tendo uma qualidade melhor de vida e assim conseguindo me recuperar num tempo menor de 2 a 3 semanas, que é o recomendado, antes de você ir evoluindo de uma forma gradual, ok? Feito isso, nós vamos passar para o segundo exercício, que é o que? Você vai colocar o cabo de vassoura na frente e nós vamos começar a fazer movimentos para suas panturrilhas, que é o nosso segundo coração. Então, segurou, apoiou as mãos, elevou a pontinha dos seus pés, calcanhar no solo. Sempre trabalhando a questão respiratória. Expira e inspira. Elevou, subiu, 10 séries, 3 voltas. 5, 6, 7. Por que fazer panturrilha, professora? Como ele é o nosso segundo coração, o sangue ele percorre por todo o seu corpo e ele vai chegar até as suas panturrilhas. Se você tiver essa musculatura forte, esse retorno venoso volta com força, deixando você cada vez mais forte, ok? Feito isso, 3 séries de 10, nós vamos para o solo para trabalhar o quê? Mobilidade de quadril, de fazer os movimentos, de poder andar, de poder estender sem dificuldade. A Ale vai deitar no solo. Barriga para cima, Ale, elevação pélvica.
E seguinte, contraia seu abdômen, elevação do seu quadril até o céu, inspira e quando você retornar, expira soltando o ar. Aqui eu estarei trabalhando em relação lombar, costas, abdômen e continuo focado na minha respiração, tá? Lembrando que ficamos ou deitados ou sentados e algumas pessoas acabam gerando um desconforto nessa região, ok? Faremos também isso 3 séries de 10 repetições, mais 7, 8, 9, 10. Podemos também fazer o trabalho de isometria, segurando a posição lá no céu. Caso eu não consiga fazer essa movimentação, eu tenho essa opção de isometria. Faço da mesma forma que o resultado será igual, ok? Feito isso, nós vamos para o nosso terceiro exercício, que é o que? O Superman. Mas professora, eu não consigo fazer isso. Eu vou te dar uma opção e vou te explicar os benefícios desse exercício para que você possa se recuperar com mais rapidez e segurança. Tem uma pergunta já, né, Gláucia? Vamos colocar na tela. Quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Fabi. Um beijo. Quanto tempo de duração e qual a frequência de treinos é indicado, então, nesse início? Segundo o protocolo, Sociedade Brasileira de Medicina de Esportes, nós devemos seguir uma regra que é 250 minutos semanais. Mas o que seria isso, professora? 2 horas e 30, dividido em 2 vezes na semana, ok? Então você escolhe 2 vezes na semana e treina 1 hora e 15, de leve a moderado. Nós precisamos colocar isso em mente. É de extrema importância que você tenha essa consciência de retornar às atividades com cautela, sem pressa. É uma constância, não é intensidade. E Ju, assim, por exemplo, se a pessoa tiver ali a sua meia horinha todo dia e quiser fazer um pouquinho, então 30 minutinhos, tudo bem? Perfeito. Tocou num ponto muito importante que é a questão do tempo. Hoje em dia a gente está muito sem tempo e acaba deixando a atividade física sempre de lado. O importante aqui é deixar bem claro que não tem uma receita mágica, não tem um movimento específico, não tem o exercício específico. O importante é que você se movimente, volte a se mexer e mantenha o seu corpo forte, ativo, para passar por essa fase de Covid, se caso você pegou, ou para que você entre como meio de prevenção. Tá aí. Daqui a pouquinho tem mais perguntinhas no @VocêBonitaTV. Continuamos com o nosso treino. Nós vamos pro Superman, né? Isso, vamos para o Superman, que é um exercício que acaba trabalhando músculos e estrutura de articulações muito importantes do nosso corpo. Por favor, professora. Nós vamos fazer também 3 séries de 10, porque lembra, estamos retornando. Com o passar das semanas, você vai sentir uma melhora, um pouco mais de força e aí você pode estar aumentando, respeitando o seu limite. Então nós vamos fazer um movimento de extensão do braço com extensão alternada das pernas. Eu trabalho minha coluna, eu trabalho posterior de coxa, fortalecendo essa musculatura que ficou em repouso de no mínimo 2 semanas. E eu preciso acordar essa musculatura e é através de exercícios de mobilidade que eu sempre indico para os meus alunos, por isso procure sempre um profissional e pergunte, converse com ele, veja se ele está atento a essa informação e ao Covid, porque é uma doença muito séria e ela necessita de um cuidado especial. Então, fazendo isso, 3 séries de 10, você já vai começar a acordar o seu corpo, as suas articulações e fazer com que você volte até aquela mesma função que você tinha antes. Então, passando pelo Superman, você vai fazer alternado, faz 3 séries de 10 de um lado, faça 3 séries de 10 do outro, sempre com consciência corporal e tranquilidade. Feito isso, a professora vai levantar e vai mostrar o próximo exercício, que é o quê? Um agachamento com extensão dos braços. Por favor, professora. Pode fazer aqui primeiro sem o cabo de vassoura, eu vou dar a opção com cabo de vassoura e sem cabo de vassoura. Se você tiver um pouco mais de equilíbrio, você pode afastar as suas pernas, fazer a extensão dos braços e simular que está sentando num banco. Faça o agachamento 3 séries de 10, contraindo o seu abdômen com calma, focado na sua respiração. Professor, eu ainda perco um pouco do meu equilíbrio. Ok, você pode usar como opção um cabo de vassoura. Nada vai te impedir de retornar às atividades e voltar às suas funções diárias com qualidade e segurança. Vou estar trabalhando meu core, que é a região do abdômen, costas, consciência corporal, coluna. O nosso treino é separado por 3 módulos. Exercícios respiratórios, mobilidade, que é o ato de se movimentar de forma correta, para que você possa fazer as suas atividades. E logo em seguida também tem uma leve caminhada, Carol, que é de extrema importância, indiferente do tempo, indiferente da intensidade,
sempre precisamos fazer uma caminhada que ela vai mostrar daqui a pouco e dá para fazer em casa. Feito isso, um exercício fácil, que é o quê? Trava as mãos na cabeça e você vai fazer, se der, sem o cabo de vassoura, uma elevação lateral, põe o pé no chão, projeta o pé para trás, uma extensão da sua perna, ok? Então você vai fazer lateral e posterior. Com calma. Professora, eu não consigo não, eu perco o meu equilíbrio. Tudo bem, consciência corporal, constância, lembra? Calma, uma hora você vai conseguir. Aqui eu trabalho questão de postura, focada também no meu tronco, na minha coluna e os meus paravertebrais, que é toda a musculatura posterior, ok? E lateral, que acaba sendo muito prejudicada porque eu passei muito tempo deitado ou muito tempo sentado. Por mais que você não tenha sentido nenhum sintoma, é importante que você tome cuidado e volte com calma. Passando isso, o que a gente vai fazer? A nossa caminhada. Professora, mas eu não estou saindo de casa. Ok, você vai levantar da sua cama ou do seu sofá, se você conseguir, e você vai dar voltas, caminhando com calma, soltando os braços, simulando como se você realmente estivesse ou numa praça ou em algum lugar que você ache agradável e faça essa caminhada em casa. Dê voltas. Caminhe. Não tenho espaço para isso, professora. Vá de uma ponta à outra, mas se movimente. Faça o seu corpo despertar e voltar com força total depois de uma Covid. Daí, tem perguntinha? Vamos lá para bater papo também, que é o seguinte, Ju. Adorei o treino, porque vocês notaram uma coisa que você mexeu o corpo todo. Exatamente. Né? Você fez de uma forma que a gente conseguiu trabalhar, então, todos os músculos. Como profissional da área, sim, após, claro, os exames, você falou muito bem, frisou algumas vezes, a gente vai iniciar de uma forma mais branda. Exato. Da sua experiência, o que você tem notado, depois de quanto tempo, então, as pessoas estão conseguindo aumentar um pouquinho, né? Não só, talvez, uma velocidade ou até pegando um pouquinho mais de peso. Exato. Normalmente, eu sempre digo aos meus alunos, e inclusive o meu esposo que teve Covid, eu trabalhei em cima dele, a gente fez todo um trabalho e a gente ficou nesses exercícios básicos durante 3 semanas. Tá. Porque ele sentia muito cansaço. Então, nós fazíamos dentro do limite dele, respeitando o corpo dele e a gente, aos poucos, ele mesmo foi percebendo que era possível caminhar mais, pegar um halter. Então, o seu corpo vai dizer isso para você, mas respeite pelo menos 3 semanas antes de se desafiar a um novo exercício ou a pegar uma carga, mesmo que você tenha tido um Covid assintomático sem dor. Tá, tem mais perguntinha que escreveu pra gente na tela. Obrigada, Mônica, um beijo. Esse treino pode ser realizado por qualquer pessoa ou tem alguma contraindicação? Muito obrigada, Mônica, sua pergunta foi excelente. Por isso que eu friso e eu digo, são exercícios básicos e eficientes, aonde qualquer grupo, indiferente da sua comorbidade ou doença, né, você pode executar com qualidade e segurança, que de prontidão a gente tem que focar na segurança. E agora você estou pensando nessa questão do tempo, você falou de 3 semanas e tal. Se a gente colocar assim mesmo, eu vou falar como experiência própria, tá? Eu tive final de novembro, dezembro foi o mês corrido, é o mês que a gente mais tem gravação. E eu tava com a imunidade até mais baixa. Então, final de dezembro deu um mês. Eu acredito que eu voltei e consegui estabilizar e retomar bem. Força, né? 2 meses e meio, 2, tá? Isso Você. dentro, comparando com o que era e o que eu conseguia fazer. Então, aí cada um tem que ter a sua noção do que você estava fazendo antes, né? Porque, claro que cada um já tem o seu ritmo, o corpo vai estar ou não treinado. Mas eu colocaria na conta aí uns 2 meses, né, Ju? Porque a gente tem que respeitar a individualidade biológica de cada pessoa. Cada corpo responde de uma forma. A gente citou aqui 3 semanas nesses básicos. Tá. E isso não quer dizer que você daqui a um mês já vai conseguir evoluir. Tem que respeitar sim. Viu alguma mudança, alguma alteração, algo diferente conforme você se movimenta? Volte a fazer uma reavaliação que é interessantíssimo e respeita o teu corpo. Não conseguiu? Volta. Não tenha pressa. É verdade. Tem que ouvir o corpo, né? Exatamente. Então, perguntando se gestante pode fazer esse treino, pode se Sim, beneficiar? eu super recomendo, porque esse é um exercício focado para você retornar. Então, você está mexendo com movimentos, mobilidade, fortalecer articulações do nosso corpo, que é o encurtamento dos tendões. Às vezes, você não consegue fazer
fazer um movimento de extensão, você fica meio levemente flexionado. Então, é um exercício que pode ser aplicado por qualquer pessoa, por isso que nos meus clientes eu aplico sempre exercícios respiratórios e exercícios de mobilidade, quadril, ombro, e assim, vendo a evolução, a gente fica muito feliz de ver as pessoas voltarem às suas atividades. Parabéns, Muito viu, obrigado. Ju? Obrigada, sempre um prazer. Obrigada, Ale, hoje, que mostrou tudo. Vai lá no Insta da Ju, que é o @JustFitOficial, @JustFitOficial, e tem o seu também. Isso. Ju Moretti Oficial. Ju Moretti Oficial. O Moretti tem 2 T's. 2 T's. Ju Moretti com 2 T's. Oficial, você já encontra todo o trabalho. Obrigada sempre Eu que agradeço. pela responsabilidade, pelo comprometimento.